Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 3, encerrando ele com a parte de exercícios, tá? Essa aqui é a aula de estrutura de concreto armado 1. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações aí para quando tiver conteúdo novo, tá? Então, olha só. Esse exemplo, tá? Ele tá lá no livro, só que nós vamos fazer uma versão mais completa dele, tá? Basicamente, eu vou oferecer para vocês uma planta de arquitetura e uma planta de estrutural, uma planta de forma, tá? E a partir dessa planta de forma, nós vamos ter que estabelecer os carregamentos que ocorrem na estrutura, de uma maneira simplificada, porque vocês vão ver que não vai dar para a gente tirar a carga, por exemplo, do pilar, por enquanto, né? A não ser que se calcule essa estrutura. A gente vai considerar os seguintes dados. A minha estrutura ela vai servir para uma edificação residencial, fica bastante atento a isso, porque isso aqui que vai dar origem à carga variável, tá? Que está lá na NBR 6120, tá bom? O piso é de porcelanato, a gente vai ter contrapiso para colocar esse revestimento aí de 3 centímetros. Isso aqui tudo não vai somar mais do que 5 centímetros, tá bom? A gente vai ter um forro de gesso de 2,5. A nossa laje de concreto na nossa planta de forma ela é de 10 centímetros, tá bom? Isso eu estou partindo da premissa que já está pré-dimensionado, tá bom? A gente vai ter vigas com dimensões de 14 por 40, o pé esquerdo de 3,10. Lembrando, tá, pessoal, que o pé esquerdo é o quê? É piso a piso, né? Quando a gente fala de pé direito, é teto a piso, tá? Então, toma cuidado aqui, pé direito, aqui, pé esquerdo, tá? Pé esquerdo é muito normal em projeto de galpões, né? Pré-moldado, você vê essa nomenclatura lá. E a alvenaria de vedação, então aqui é a vedação, ela é o quê, pessoal? Ela é uma vedação de tijolo furado de 14 centímetros, com 2 centímetros de reboco em cada face. Então, nós vamos começar aqui o nosso exemplo. Esse exemplo aí, pessoal, eu vou deixar bem claro para vocês que isso aqui é uma planta de arquitetura e nós vamos fazer aquela imaginação do nosso processo, que é o quê? Todas as vigas estão no mesmo alinhamento das paredes, aonde existe vão, né? Esse aqui, se a gente pudesse colocar aqui, existe laje, né? Então, eu faço até uma demarcação aí para vocês, né? Do que seriam aí essa. Aqui a gente tem viga, aqui a gente tem as lajes, né? E aonde tiver conexão de laje e viga, a gente vai ter pilar. Então, basicamente, nesse exercício, a gente vai determinar a carga de laje e viga, porque, igual eu falei, pilar, aí você já tem que calcular de fato a estrutura, não é tão simples assim, a não ser que você queira pré-dimensionar, como a gente fez anteriormente. Então, para resolver esse exemplo aí, eu vou começar pela carga por área, tá? Eu vou estabelecer uma carga por área, e essa carga por área vai ser o que vai ocorrer sob a minha laje, né? Então, a gente vai colocar lá a carga em cima dessa laje. E aí, que carga é essa, né? A gente vai ter piso mais contrapiso por cima, no pavimento tipo, e a gente vai ter forro aqui no pavimento, na parte inferior do pavimento. Né? Esse forro aqui é um forro de gesso. Quando a gente faz isso, a gente traz à tona aí a norma, né? A NBR 6120. Então, aqui está a NBR 6120, é uma tabelinha que eu peguei lá dela, tá até no livro aí, vocês podem consultar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o peso próprio dessa laje, né? Então, olha só, calculando o peso próprio dessa laje, se ela tem 10 centímetros, e relembrando aquelas continhas que eu mostrei para vocês lá na parte teórica, e que o concreto armado possui densidade de 25 kN por metro cúbico, a gente vai chegar numa carga total aqui de 2,5 kN por metro, né? Aí você vai até falar assim para mim, professor, mas não teria que ser concreto simples? Não, porque a gente parte da premissa que a laje vai ter armadura, vamos usar uma densidade média aí, né? Então, ó, temos aí a marcação do que a gente fala aí da densidade do concreto. Já quando a gente vai falar da parte inferior lá da laje, nós vamos estabelecer uma carga para o forro. Então, a gente vem na tabelinha aqui da norma, antigamente não tinha isso, né? Eu utilizava espessura vezes densidade para fazer todos os pesos próprios, né? E aí é por catálogo, alguma outra coisa, a norma não. Hoje a norma ela já está mais evoluída, né? Você consegue tirar esse cálculo daí. Então, olha só, tendo acesso a essa tabela aí, eu consigo chegar aqui, pessoal,
a carga do forro de gesso em placa, tá bom? Então, forro de gesso em placa, incluindo suporte 0,15 aqui, tá bom? Quilonewtons por metro quadrado. Vocês vão perceber que essa laje, eu estou oferecendo para ela, calculando, né, carga por metro quadrado, né? Porque vocês vão ver que na hora de fazer a análise estrutural, eu vou precisar da carga por metro quadrado, por área, né? Aqui, a gente já fala do piso, né? E aí a tabela, a norma, ela também ajuda o engenheiro nesse novo sentido aqui. Ela fala, ó, revestimento de pisos residenciais e comerciais com espessura de até 5 ou 7 centímetros, você vai usar 1,4. Eu vou ser mais um pouquinho mão pesada aqui e vou utilizar essa espessura de 7 centímetros aqui. E vou então colocar para cálculo aqui, né, 1,4 kN por metro quadrado. Então, a gente vai passar para a próxima etapa aí, né, que é calcular a carga total que vai atuar nessa laje. Então, a gente vai ter o quê? Peso próprio, forro e piso, tá? Lógico que no nosso exemplo não tem alvenaria em cima de laje, né? Todas as alvenarias estão no alinhamento das vigas, como eu disse no começo do exemplo. Então, a gente não vai ter carga nenhuma em cima aí da nossa laje, tá? Do nosso subsistema horizontal. Então, quando a gente fala aqui, carga total vai ter o 2,5, 0,15 e 1,4, totalizando 4,05 kN por metro quadrado, né? Então, essa carga aqui, pessoal, é a carga total que acontece. Vocês lembram lá quando a gente estava no capítulo 2 falando como é que faz a leitura da plancha, né? E se tiver, por exemplo, uma peça pré-moldada, quando você tiver uma peça pré-moldada, por exemplo, a carga que vai para a prancha que você vai escrever é essa carga aqui, ó. São os elementos construtivos, né? Então, peso próprio de revestimento e peso próprio de alvenaria, totalizando aqui 1,5 kN por metro quadrado, que não é uma unidade muito comum aí para se colocar em folha de prancha, né? A gente coloca tudo em tonelada, tá? Tonelada por metro quadrado. Então, aqui 0,16 toneladas por metro quadrado. Ou seja, o cara que está, por exemplo, projetando a minha estrutura pré-fabricada lá para vender para o cliente, ele sabe que ele precisa colocar, além do peso próprio, que já é inerente ao processo, né? Ele precisa colocar uma carga de 0,16 toneladas por metro quadrado, enfim, ou 160 quilos por metro quadrado, que são as previsões de cargas extra aí na sua estrutura. Finalizando, então, a parte da laje, né? Nós vamos aqui para carga variável, tá? Essa carga variável é a carga de uso da minha estrutura, né? Então, eu deixo aqui bem clara a palavra uso, tá, pessoal? É como a gente utiliza a edificação. Então, pessoas, móveis, no caso de uma residência, né? É a tabela 10, para quem quiser procurar na NBR 6120, aí, na nova NBR, né? Então, para contexto geral da casa, né, eu vou colocar essa carga aqui, ó, pessoal, de 1,5 kN por metro quadrado, tá bom? Então, para essa carga aí de 1,5 kN por metro quadrado, eu vou gerar o meu Q aqui, e a partir desse Q aí eu tenho agora o ambiente completo, né? Eu tenho a laje recebendo 4,05 de carga permanente, essa é a carga característica que eu vou utilizar para projetar a minha estrutura, né? E uma carga variável de 1,5. Quando a gente já entra na viga, quando eu falo de viga, lembra lá que a gente na teoria falava que na viga nós utilizaríamos carga em quilonewton por metro? É a mesma ideia aqui agora, tá? A gente vai utilizar a carga distribuída, a não ser que no projeto especificadamente tenha uma carga pontual. Por exemplo, viga que recebe um pilar, né? Viga que recebe outra viga. Isso vai ser carga pontual mesmo, a reação de uma outra viga ou de um pilar em cima desta, né? Mas normalmente na viga é quilonewton por metro, né? Carga distribuída. Então, nessa carga distribuída, primeira coisa, né, pessoal? Peso próprio. Vou para o peso próprio, se a viga tem 40 por 14, mesma ideia, né? BW, H e densidade do concreto, né? Gerando aqui 1,5 quilonewtons por metro, tá? Então, essa aí é a nossa carga de peso próprio. O elemento construtivo que a viga tem que suportar é a alvenaria. Então, eu fiz um desenho aqui para vocês, né? Aqui nós temos a nossa estrutura, tá bom? Essa viga tem 40 centímetros, o pé esquerdo é de 3,10. Essa alvenaria aqui, então, ela vai ter um tamanho, né? Descontando a viga. Então, você não pode colocar o pé esquerdo, senão você vai estar colocando um pouquinho de carga a mais. Numa casa, num sobrado, isso não vai fazer muita diferença, né? Mas quando a gente estiver falando de um prédio de 30, 40, 50 pavimentos, aí vai fazer muita diferença. Esses pequenos detalhes têm que ser levados em conta, tá? Então, olha só.
a carga da alvenaria ela vai ter que ser dada por uma altura de 2,70, ou seja, quando eu fizer o cálculo da minha alvenaria, a altura cálculo da carga da alvenaria, minha altura tem que ser 2,70, tá? Então, eu vou recorrer à minha tabela lá da NBR 6120, que agora vem pronto para a gente também, isso é uma grande vantagem, né? Então, olha só, o meu G da alvenaria vai ser o quê? A densidade da alvenaria, ou seja, a carga distribuída por metro quadrado, tá bom? De vezes o quê? Vezes a altura, né? Então, olha só, pessoal, que interessante. Eu venho aqui nessa tabela, vou lá, bastante atenção, tá? Alvenaria de vedação, no caso desse exemplo, bloco cerâmico vazado, deixei isso bem claro lá no enunciado, espessura de 14 e 2 centímetros em cada face, tá? Então, com isso, eu tiro aqui o peso total de 1,9 kN por metro quadrado. Quando eu multiplico pela altura de 2,70, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, olha o que eu chego. 5,13 kN por metro. Você vai falar assim para mim, nossa, professor, a carga de alvenaria ela é muito grande, né? Ela é muito grande, né? Se você pegar isso aqui e colocar em tonelada, dividir por 10, né? Meia tonelada, é muita coisa, né? Então, em algumas situações, fazer retirada de janela, porta, é um negócio que você tem que levar em conta, né? Você tem que levar em conta porque vai aumentar muito o seu peso se você não fizer essa retirada aí do caixilho, da esquadria, enfim, né? Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque isso aí vai ser tratado num curso de projeto estrutural. Então, olha só, carga na viga, né? O que a gente vai ter, então? Vamos fazer um exemplo qualquer aqui de uma seção qualquer da viga, né? Se para um vão qualquer da viga, que carga que atuaria? Peso próprio, carga da alvenaria. Então, vamos lá, né? O peso próprio, 1,4 kN por metro, o peso da alvenaria, 5,13, e ainda tem um peso que a gente vai aprender a calcular, que é no próximo capítulo, que é o peso que vem da laje, né? Porque você vai falar assim para mim, professor, mas aquela carga lá de 4,05 e 1,5 vai ter que chegar em algum lugar. Ele chega na viga, né? Então, essa parcela aqui de cima que eu estou colocando é uma parcela interrogação, porque a gente ainda vai aprender como chegar nela, né? Então, aqui é só um exemplo para vocês verem todo o rito de cálculo, né? Entender a ideia, mas depois que a gente descobre como faz essa reação da laje, nós colocamos, então, esse esboço aí de todos os carregamentos, e aí a gente pode dimensionar a viga lá no concreto 2 de maneira tranquila, sem esquecer nenhum tipo de carregamento, tá bom? Então, encerro a aula de carregamentos gerais. A próxima aula nós vamos dar um enfoque aí da cálculo da carga de vento, tá, pessoal? Abraço para vocês.